Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Vários outros vídeos eu já falei sobre a PNL, sobre os tratamentos com a PNL, e nesse vídeo eu gostaria de estar explicando um pouco sobre a PNL, dando uma introdução na PNL. Eu li dois livros que são muito interessantes, que eu já gostaria de deixar aqui já de início, que é Poder Sem Limites, do Tony Robbins, e PNL, do Hélio Couto. Então são dois livros bem fantásticos. Tem outros livros muito bons também, porém eu não li, então eu não vou recomendar algo que eu não tenha lido ainda. Bom, a PNL ela é muito conhecida pelos tratamentos dela. Então, tratamento que você vai resolver entrando no inconsciente da pessoa, por exemplo. Então, é um pouco parecido com um tratamento de um psicólogo. Porém, a PNL vai bem a fundo e resolve o problema bem rápido. Tanto é que, claro que o profissional da psicologia, o profissional, o terapeuta, um psicólogo, claro que um tratamento com um psicólogo é muito interessante, é muito válido. Tem pessoas que fazem tratamentos bem longos com um psicólogo. Eu acho, na minha opinião, eu acho que quando o psicólogo trabalha também com a PNL, tem alguns psicólogos que trabalham também com a PNL, ajuda muito no processo, ajuda muito mesmo, fica bem mais rápido o processo, porém entram outras questões também, inclusive financeiras, né? Porque tem muitos psicólogos que trabalham mais honestamente, querem resolver o problema do paciente o mais rápido possível e tá tudo certo. Tem alguns outros que acabam agindo um pouco de má fé e postergando o tratamento desses pacientes, porque daí com isso eles conseguem ficar mais tempo com o paciente e faz com que tenham mais lucros. Enfim, não vou entrar muito nessas questões aqui, mas sim, ao que se refere à PNL, ao tratamento com a PNL, é muito rápido as curas que a PNL acaba trazendo. Tá? Bom, eu vou citar algum tipo de cura. Eu já vou logo na raiz, assim, um dos problemas mais graves que a PNL acaba tratando. Inclusive eu conheço pessoas que são profissionais da PNL que já tiveram casos como esse, então não é impossível, embora seja a minoria. Por exemplo, um problema que a pessoa foi estuprada quando criança. Então esse é um dos problemas, na minha opinião, assim, mais difíceis de estarem resolvendo com qualquer tipo de terapia, de situação, com qualquer tipo de tratamento. A PNL é muito eficaz nisso, porém, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, por exemplo, a pessoa tem 30 anos, 25 anos, 50 anos, 40 anos, enfim, não importa. A pessoa ela tem muitos problemas que acontecem na vida dela e ela não se dá conta do que está acontecendo. Ela não sabe. Por quê? Como que trabalha o nosso inconsciente? A pessoa tem algum problema na infância. Geralmente os problemas eles originam na infância. Então, sei lá, até seus 10 anos de idade, mais ou menos, até seus 5 anos. Então, dos 3, vamos colocar assim, mais ou menos, dos 3 anos aos 10 anos de idade, mais ou menos, se origina muito problema. Por isso, quem é pai, quem é mãe, é muito importante tomar muito cuidado com as atitudes com os filhos e perante aos filhos. Às vezes a pessoa um casal tem uma briga muito tensa na frente da criança. Isso é muito problemático para a criança, porque isso vai fazer com que ela gere um trauma muitas vezes e carregue para o resto da vida se ela não fizer um tratamento. E são poucas as pessoas que buscam tratamentos com terapeutas. Por quê? Porque é muito comum, imagine que eu vou precisar de um psicólogo, o ego não deixa essa pessoa buscar um psicólogo. Eu tenho um vídeo falando sobre o ego, vou deixar aqui em cima.
Então o ego faz com que não deixe essa pessoa, não, eu não vou procurar um psicólogo porque eu estou bem. Bom, enfim, vou colocar um pouquinho mais essa questão bem tensa, que é a questão do estupro. Por exemplo, a pessoa tem muitos problemas e acabou indo para um terapeuta, um profissional de PNL. Só deixando bem claro, eu não sou um profissional de PNL, eu sou um estudante de PNL, que é a programação neurolinguística. Eu gosto muito dessa área, fiz um pouco de curso de PNL, porém eu não sou um especialista nisso. Porém eu estudo sobre isso. Um dia, quem sabe aí eu serei um especialista, porque esse assunto me agrada muito, porque é muito importante, é muito forte. E ajuda outras pessoas também, com certeza. Você sendo um terapeuta, você acaba ajudando outras pessoas. Bom, mas vamos lá. Então, de repente, essa pessoa, ela tem vários problemas e tal, e ela acaba procurando um terapeuta, um profissional da PNL. Então, o profissional, ele vai entrar no inconsciente dessa pessoa. Muitas vezes acaba acontecendo dele aplicar uma hipnose nessa pessoa para ir muito mais fundo, porque é como se fosse assim, o nosso inconsciente tem várias camadas, como se fosse uma cebola. Então tem uma camada mais fina, depois tem uma camada mais profunda e vai indo até a raiz do problema. Então o profissional ele vai buscando isso. Eu já fiz várias terapias, passei por várias terapias com a PNL, eu já me apliquei várias terapias, porque tem terapias muito simples, porém só lembrando também que é um pouco, digamos assim, perigoso. Por exemplo, você vai lá, você lê um livro, igual eu citei 2 livros aqui de PNL, você vai lá, lê o livro e você mesmo aplica em você a PNL. É um pouco perigoso fazer isso, por quê? Porque você pode acessar um problema grande e depois você não conseguir resolver. No meu caso, eu conheço profissionais de PNL, então eu sou muito tranquilo. Por quê? Porque eu sei que se eu acessar alguma coisa que eu não consiga dar conta, eu vou conversar com esses profissionais de PNL que eu conheço, e esses profissionais vão resolver minha situação, eles vão conseguir resolver esse problema. Porém, não indico que as pessoas leiam um livro de PNL e já saia aplicando assim, porque pode acessar alguma coisa ali, né, que abre a caixa de Pandora, né, que a caixa de Pandora é exatamente isso. Você acessa, vai acessando ali, deixa eu ver, parece uma coisa simples, você vai acessando, vai se aprofundando, quando você vê, tem um baita de um problema ali, e aí é que você tem que resolver esse problema para seguir sua vida. Se você não resolve, você deixa esse problema aberto. Num caso muito grave, por exemplo esse que eu já peguei logo de cara, um dos mais graves que eu conheço, que é um estupro, por exemplo. Então, você acessou o seu inconsciente, você viu lá, você lembrou que, sei lá, alguma pessoa te estuprou quando você tinha 6 anos de idade. E aí, como que você vai continuar com essa situação? Então você tem que resolver isso, por isso que você tem que ter um profissional ali com você para estar fazendo essa terapia. Porque ele acessou o problema, achou a origem do problema, ele vai ressignificar esse problema. Então ele vai fazer com que esse problema seja curado, que tenha o perdão, né, nessa questão, nesse problema que ela está. Então vai fazer toda a ressignificação eu tenho um vídeo sobre o perdão, vou deixar aqui em cima. Ele vai acessar o que está acontecendo, vai ressignificar todo esse problema, vai fazer com que a pessoa perdoe esse problema, tudo lá no inconsciente dela, tudo ela lá em transe, tudo ela lá em hipnose. Então vai ressignificar esse problema e depois vai fechar, para depois essa pessoa conseguir seguir em diante tranquilamente. Então não resolve, por exemplo, a pessoa simplesmente, eu tenho alguns problemas aqui, não quero resolver. Não vai resolver em nada. Se a pessoa não acessar, não ver onde está a raiz desse problema, não ressignificar esse problema, não vai adiantar em nada. Porém, lembrando aqui, eu coloquei um problema muito grave, porém tem muitos problemas mais simples que a PNL resolve em 20 minutos, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa, sei lá, você encosta no braço da pessoa, a pessoa fica
sai do controle. Por quê? Porque ela se incomoda muito que alguém pegue no braço dela, por exemplo. Aí um exemplo que pode acontecer é, você vai acessando o inconsciente dela, lá por volta dos 5 anos, 6 anos de idade, por exemplo, essa criança, o pai, a mãe, de repente pegou no braço da criança e levou ela para a escola, por exemplo. Isso gerou um trauma nela. Então ela não sabe, mas ela sabe que quando alguém pega no braço dela, ela se irrita absurdamente. Então não adianta não resolver esse problema. É muito importante que essa pessoa faça uma terapia, por exemplo, com a PNL que a gente está colocando aqui, e seja resolvido esse problema. Tem inúmeros problemas, tem coisas muito mais simples que acabam acontecendo, né? Vou até citar um caso meu aqui. Quando eu sempre tinha uma questão que, se eu abrisse um pacote de biscoito, de bolacha, e eu tinha que comer esse pacote inteiro na mesma hora, ali no mesmo dia. E eu falei, mas por que eu faço isso, né? Se eu abro uma caixa de chocolate, eu tenho que comer a caixa inteira. E aí eu simplesmente apliquei a PNL e descobri que alguém falou para mim isso na infância, que fazia isso. E eu passei a fazer também. Então eu fui lá, ressignifiquei, coloquei todas as formas lá diferentes, né? Ressignifiquei de uma forma diferente, ressignifiquei no meu inconsciente que eu vi essa caixa de bombom, esse biscoito, eu comi só um pouco, não, já estou satisfeito, ressignificamos tudo isso e seguiu em frente, acabou esse problema em mim. Enfim, esse é um de milhares. Teve vezes já que eu fiz 20 ressignificações, né? Apliquei 20 vezes a PNL em mim, em temas diferentes, coisas simples, mas já foi resolvendo várias coisas. E tinha algumas coisas um pouquinho mais complexas que eu fui lá e consultei, né? Fiz uma terapia com um profissional e a gente conseguiu ir mais fundo e resolver problemas. Por quê? São questões simples, a maior parte dos casos são questões simples. Por exemplo, essa questão do pacote de bolacha, né? Então são coisas bem simples que você consegue resolver facilmente. Bom, vamos lá. Outra coisa muito interessante da PNL é que desculpa, eu estou um pouco gripado. Outra coisa muito interessante que a PNL trata bastante são os metaprogramas. O que são os metaprogramas? Todas as pessoas têm algum tipo de metaprograma, ou seja, não necessariamente uma pessoa tenha só um metaprograma. E o que é um metaprograma? Por exemplo, eu sou visual. O que seria uma pessoa visual? É uma pessoa que, por exemplo, nos vídeos aqui eu costumo falar muito rápido. Por quê? Porque eu sou visual. A informação chega para mim, na minha mente, em formas de imagem. Então eu tenho que falar mais rápido. Por isso que eu acabo falando muito mais rápido do que uma pessoa que não é visual. Outra coisa, por exemplo, para eu entender uma explicação de uma pessoa, ela tem que desenhar, ela tem que escrever, né? Não desenhar tem até uma forma meio pejorativa de falar isso. Você não entendeu o que é que eu desenho, né? Tem até essa forma, mas não é bem por aí. Mas, por exemplo, se eu vou, sei lá, pegar um orçamento de alguma coisa, eu tenho que ver aquilo escrito no papel. Só a pessoa falar para mim fica um pouco confuso, mas se a pessoa colocar ali e passar o orçamento, por exemplo, por escrito, para mim fixa muito mais na minha mente. Tudo é mais assim para quem é visual. Por exemplo, já uma pessoa sinestésica. A pessoa sinestésica, geralmente ela fala bem tranquilo, num tom bem sereno, bem mais devagar. Por quê? Porque ela gosta de sentir mais tudo que está sendo falado. Ela gosta de, quando você vai falar com ela, que você comente sobre o tato. Você sentiu aquela fruta, quando você pegou aquela fruta macia, entendeu? Então, de uma forma bem diferente. Você vê como que baixou bem aqui, uma calmaria e tudo mais. Por quê? Porque é uma pessoa sinestésica. Então, tem até aquela questão, uma forma muito simples de explicar isso, é aquele joguinho de criança que você tem que encaixar, por exemplo, tem um círculo e você tem que encaixar a bolinha no círculo, né? Tem um outro que você encaixa a estrelinha, tem um outro que você encaixa o quadrado. Então é mais ou menos a mesma coisa
de você pegar o quadrado e tentar encaixar na onde é o círculo. Não vai encaixar. Pegar a estrela e encaixar no quadrado, não vai encaixar. Só vai encaixar quando a estrela encaixa no buraquinho da estrela. Aí tá tudo certo. Então na PNL é mais ou menos assim. Quando você está conversando com uma pessoa, igual, claro que eu estou aqui no vídeo, eu estou falando de uma forma mais geral minha, mas eu sei que as pessoas que têm o mesmo metaprograma que eu vão conseguir entender muito mais a mensagem que uma pessoa, por exemplo, sinestésica, porque eu falo muito rápido para uma pessoa sinestésica, para ela fica um pouco confuso. Então, a PNL fala muito sobre isso. Quando você está conversando com uma pessoa, ali pessoalmente, no caso, para você conseguir que essa pessoa entenda melhor a sua mensagem que você queira passar, tenta mais ou menos entender os metaprogramas que ela usa, porque muitas vezes não é só um. Então tenta entender mais ou menos o metaprograma que ela está mais acostumada, que ela usa mais, e tenta ficar um pouco mais falando mais dessa forma. Por exemplo, você viu que a pessoa é sinestésica, então não adianta você falar rápido, é mais fácil você ficar um pouco mais tranquilo, falar de uma forma mais tranquila e citar as formas que você queira citar, ou os exemplos que você queira citar, em formas sinestésicas, igual esse exemplo mesmo. Ao invés de eu falar, você viu que fruta bonita? Eu falo, nossa, quando eu peguei naquela fruta eu senti a maciez daquela fruta, né? Então é formas mais ou menos assim. Uma pessoa geral, por exemplo, é uma pessoa que fala muito resumidamente. Eu já não sou nem um pouco geral. Eu gosto de explicar muito mais, em muito mais detalhes as coisas. Então, para mim, quando eu vou falar assim resumidamente, parece que ficou faltando muita coisa. Então, eu fico bem satisfeito com isso, né? Então, mas quando eu estou falando com uma pessoa que é geral, eu sei que se eu começar a dar muitos detalhes, a pessoa vai se perder. Então, se ela se perde, pronto, acabou com a conversa ali, já ficou uma conversa chata. Então, eu tento falar muito mais resumidamente para a gente conseguir se entender melhor. Uma outra forma que a PNL trabalha muito, que é muito interessante, é o espelhamento. Eu não vou falar tudo que a PNL trabalha aqui, esse vídeo é mais para uma introdução à PNL. Então, o espelhamento como que é? Por exemplo, você fica perto de uma pessoa e você vai ter um diálogo com essa pessoa. Então você não chega nessa pessoa e começa a já conversar com ela. Então você chega perto dela, até mesmo já conversando, não tem um problema nisso. Mas você já está conversando com ela, você tenta mais ou menos repetir o que essa pessoa está fazendo, como se fosse num espelho mesmo. Quando você está no espelho, você levanta a mão, o espelho também, ali no espelho também levanta a sua mão, né? Se você cruza a perna, no espelho também cruza a perna. Então é mais ou menos isso. Claro que você não vai ficar repetindo a mesma coisa, ficar imitando a pessoa exatamente o que ela está fazendo. Se ela cruzou a perna, você espera um pouquinho, não faça imediatamente isso, mas você espera um pouquinho, daqui a pouco você cruza a perna também. Ela não vai perceber que você está espelhando ela. E não necessariamente você precisa cruzar a perna da mesma forma que ela cruzou a perna. Ou, por exemplo, ela cruzou a perna, você simplesmente fez assim, cruzou a mão, você também já fica um pouco mais espelhado a ela. Isso faz com que você tenha uma sincronia com essa pessoa, você se conecte mais com essa pessoa, faz com que ela entenda mais a mensagem que você está passando e você entende melhor o que ela está querendo dizer com as palavras dela. Então isso ajuda bastante a uma comunicação. Porém, claro que você tem que tomar muito cuidado para você não induzir a pessoa a alguma coisa que você queira, porque isso daí você já está contrariando o livre-arbítrio dela. Enfim, aí entra em outras questões. Tem que usar a PNL com muita responsabilidade, porque lembra, tudo que você faz, todo o plantio, né, que você faz, eu tenho um vídeo falando sobre o plantio e a colheita, eu vou deixar aqui em cima. Todo plantio que você faz tem uma colheita, então você tem que tomar muito cuidado com as suas atitudes. Se você plantar coisas boas, você colhe coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você colhe coisas ruins. Então você tem que tomar muito cuidado ali para você não usar a PNL de uma forma pejorativa, de uma forma para induzir as pessoas a fazerem as coisas que você quer,
e de repente até dá certo alguma coisa mais ou menos parecido com isso, porém depois tem uma certa cobrança, né? Você vai ser cobrado por isso. Bom, enfim. Bom, o vídeo é mais ou menos esse. Esses são alguns pontos da PNL que eu achei bem interessante para estar colocando aqui. Obviamente que tem outros pontos, tem muitas coisas muito mais interessantes também, né, na PNL. Esses aí são as coisas que eu mais gosto na PNL. O espelhamento, tem a questão do raccord também. Não vou deixar de falar do raccord, porque eu não estou querendo deixar esse vídeo muito longo, mas eu não resisti. O raccord é mais ou menos assim. Uma pessoa chega ali no seu estabelecimento, na sua empresa, por exemplo, gritando com você, enlouquecida. Então a pessoa chega ali muito irritada, ela chega gritando porque deu errado aquilo que você me vendeu e tal, não sei o que, não. Isso também acontece nos relacionamentos, né? De repente o namorado, a namorada chega gritando porque você fez isso, você fez aquilo. Aí a pessoa simplesmente, isso acontece muito numa empresa, aí o funcionário vai lá e tenta falar ali mais ou menos devagar, não, peraí, não, desculpa, não é bem por aí, não sei o que. A pessoa fica muito mais irritada ainda. Por quê? Porque não fechou a sequência, não fechou a frequência. Ela está numa frequência e está em outra. Então o que seria o raccord? Você simplesmente, a pessoa chega falando alto, em pé, e você está sentado, você já levanta também e começa a falar, mas o que está acontecendo? E começa a entrar na sintonia dela. E vai ficar uma coisa meio estranha, mas é assim, você entra na sintonia dela e ela começa a fazer movimentações, e você faz também movimentações, mas o que está acontecendo aqui? E vamos ver o que está acontecendo. E não, você entrou na sincronia dela. Depois que você entrou na sincronia dela, aí você vai abaixando, aí você vai diminuindo o tom de voz, aí você vai acalmando e ela vai acalmando junto com você. Isso funciona muito, muito bem. O que não funciona é a pessoa vem soltando os cachorros lá para cima de você e você simplesmente não, tenha calma, senhor. Aí pronto, aí você já deixou o cara muito mais irritado, aí é uma confusão geral, é difícil depois de conseguir controlar isso, a pessoa vai ter que se acalmar sozinha, sendo que você pode ajudar a acalmar essa pessoa que está ali um pouco fora de si, né? Ela está muito irritada, você entra mais ou menos na frequência dela, só que você está sabendo o que você está fazendo, você está fazendo isso de propósito. Você entra na frequência dela, uma frequência numa vibração bem mais ali agitada, e daí depois você vai diminuindo de propósito, ela vai diminuindo junto com você e as coisas se acertam muito facilmente. Isso é o raccord. É bem interessante isso também. Bom, enfim, essas são algumas questões principais aí da PNL. Eu acho muito, muito, muito interessante. Recomendo muito que você estude a PNL, assim como eu gosto muito de estudar. Enfim, o vídeo é esse. Gratidão por ter assistido. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa um comentário para a gente conversar um pouco sobre a PNL, sobre algum outro tema que você queira que a gente aborde aqui no canal. Deixa seu like e gratidão.